nome, né? Assim, através de um amigo, né? Eu, desde o tempo que nós anteriormente frequentávamos igreja, né? Até por aniversário tínhamos cargo numa certa igreja. E eu e esse amigo, ao saímos da igreja, nós tivemos um propósito de conhecer a verdade, né? Interessante, muito interessante. Descobrimos ali não tem a verdade, no caso na religião, né? E vimos ao longo do tempo buscando uma coisa ali, uma coisa aqui, através da internet, e através desse meu amigo que eu conheço, eu soube que o senhor assim, conhece um pouco de profecias, né? O senhor fala coisas bastante diferentes do que a gente escuta nas religiões, nas igrejas, sobre profecias. E foi através de saber disso que eu fiz Aqui, me dê uma pequena oportunidade. Olha, pois não. o que nós apresentamos aqui aos nossos amigos até o presente é algo que não está dentro do contexto. Por que não está dentro do contexto? O contexto é aquilo que geralmente as pessoas conhecem através dos pais, através do sistema educacional, através do sistema político que nós vivemos, ou através da religião. E o que nós apresentamos aqui não envolve essas fontes, mas envolve o que diz respeito ao homem, ao ser humano, à sua existência e sua trajetória. Querem dizer o quê? Que se há profecia, sim, há profecia. E a profecia, o que é que ela faz? Aquele pelo qual o Espírito Criador lhe o confiou a mensagem para anunciar à humanidade, o compromisso dele é só anunciar a mensagem para a humanidade. E o que nós falamos aqui, nós falamos o que a profecia, o que outros que já fizeram aqui, os profetas, falaram. Mas falaram em parte, ficou guardado no tempo para ser explanado em outro determinado tempo por outra pessoa escolhida pelo Criador para falar a respeito do que a trajetória do homem aqui nessa terra. Então, o que nós queremos falar daquele que é conhecido por nome, porém eu acredito que não é o nome dele, mas que ele passou por aqui um homem com a mensagem para redimir o homem. Passaram os profetas, mas passou um homem com o propósito de apresentar o modelo de redimir o homem. Do sistema caído para um sistema levantado, porque mesmo passando por aqui, se ele for escolhido pelo Espírito Criador para entender o seu verdadeiro propósito, tão certo ele vai pôr na prática, se ver na prática, e seus dias serão de grande modelo para outros, os dias de vida dele, que ao partir desta morrendo, digo partir morrendo, na promessa da ressurreição, ele estará na ressurreição dos santos, na primeira ressurreição. Então, eu quero dizer o seguinte, a Escritura, nós temos esse livro, que é chamado a Bíblia, aqui tem a Bíblia e tem a Escritura. Mas como podemos entender a diferença entre a Bíblia e a Escritura? Porque o próprio Salvador nunca falou da Bíblia, mas falou da Escritura. Ele examinar a Escritura, porque viu que tem nela a vida eterna. Para ele ou para o homem? Para o homem. E dela mesmo pode falar daquele que está falando, que é o próprio Salvador, que certifica de mim. Agora, como nós podemos entender aí? Pelos nossos métodos, não. Mas ao buscar o Espírito Criador, está com vontade de aprender. E aquele que está com vontade de aprender, ele vai entender. Vejamos que tem nas páginas desse livro algumas citações que não foram escritas no nosso dia, mas foram escritas no passado por escribas, como se for confiada a ele a missão de escrever. Lá no livro do profeta Isaías, como está escrito aqui no profeta Isaías, não quer dizer que o nome dele é Isaías, não. Mas como está a narrativa de Isaías, você está falando de Isaías. Com certeza.
No capítulo 1º, no versículo 1º, nós encontramos um convite. Ele fazendo um convite. Veja Isaías, capítulo 1º, no versículo 18, ele começa dizendo assim: vinde e arrazoemos, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, tornarão branco como a lã. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer para o homem, estava dizendo, está afirmando hoje, que não importa a condição que tu esteja, importa que hoje é o teu dia. Aproveita que hoje te entrega a tua consciência, o teu espírito, a tua alma, pedindo para compreender. Então, se crês, então, ao crer, então receberá. Então, se entender, é porque creu. Se creu, porque entendeu. Isso significa que agora, as orações, ele vai o quê? Buscar cada vez mais na fonte verdadeira. Agora, por que ele que arrazoemos? É o que eu diria na minha palavra hoje, numa outra expressão verbal. Venha, filho meu, eu quero te ensinar o que é verdadeiro. Não importa a sua condição, como lembra de alguma coisa, eu, porém, estou te chamando para o arrependimento. Se tu quer arrepender, também estarás condenado. Entendeu? Então, o perdão é para quem se arrepende. Por isso, em certo lugar, está escrito: se ouviste hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vosso coração não, que o coração não tem a capacidade de raciocínio. Isso foi escrito no passado. Não deixai que a vossa consciência feche o conhecimento. Está chamando para que você compreenda. Depois você compreender o que o Espírito do Criador está fazendo, você entendeu? Então, o arrependimento, ele está chamando, é o chamado plano da graça. E nesse plano da graça, uma vez que nós entendemos algumas coisas precisas, que foi o propósito do Criador, para que nós pudéssemos compreender qual é o verdadeiro sua vontade. E a partir daí nós já começamos a entrar no plano da graça, né? Ser agraciado pelo plano da graça. Agora, o que eu quero abordar aqui é uma linda história. Ele está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 8. Aqui nós vamos ler. No capítulo 12, do versículo 1 ao 8, tem também uma narrativa muito interessante. É bem verdade que isso já ocorreu no passado. Mas é bom recapitularmos hoje para que possamos ter uma melhor compreensão do propósito do Criador na nossa vida hoje. Ele começa dizendo assim: houve um encontro entre o Criador e o Moisés. O Arão, como diz a história, diz assim: e disse então o Criador a Moisés e Arão na terra do Egito. Então estava num território, dentro da jurisdição de um governo humano, que é o Egito. Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aí eu falei: como o Criador estava falando para ele que aquele mês era o primeiro mês do ano, ele estava dizendo que era o calendário do Egito, ou ele estava estabelecendo, que estava estabelecendo uma contagem de tempo para ele? Eu creio que ele estava estabelecendo uma contagem de tempo a partir daquele momento, né? Então o calendário do Egito, o tempo do Egito, não estava nessa inclusão para a contagem. Não estava na inclusão para a contagem, né? É tanto que ele diz: esse mês vos será. Se ele está dizendo esse mês vos será, significaria que o Moisés, pelo qual para ele estava passando essa condição, certamente aquele mês que ele estava, não era o mês, o primeiro mês. Ele estava afirmando para ele que era o primeiro mês, porque agora foi desconsiderar o tempo que passou no calendário e passasse a contar agora. Há um plano que ele tinha dentro do calendário. Agora, veja o que ele diz a narrativa dentro do mesmo sentido da congregação de Israel, congregação que eles estão congregados, né? Mas eu há pouco estava repassando a narrativa. Ele começa dizendo o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, ou um cordeiro para cada família. Olha, veja que ele está falando de um cordeiro, né? E que era esse? Aos 10 desse mês. Se o mês era o primeiro, então ele estava dando um calendário, então nós temos que saber como contar aquele dia. Para isso eu vou botar aqui para o senhor. Fica aí um pouquinho para eu apresentar aqui. Pois não. Bom, então nós temos aqui
Ele falou do primeiro mês. Antes aqui, ó. O primeiro, nós temos o primeiro mês. Se ele está falando num presente que era o primeiro mês, aí eu pergunto, na sua consciência, esse primeiro mês, ele estava falando em que dia? No primeiro dia, no segundo ou no terceiro dia do mês? Eu acredito que seja no primeiro dia. Mesmo estando escrito. No primeiro dia, pela lógica. Eu também entendo assim, sabe por quê? Porque se ele está falando do primeiro mês, ele está contando uma história, ele jamais poderia viver 3 dias ou 4 dias depois para contar uma história, né? Deixando os dias anteriores. Ele está contando do ponto de partida. Mas, lá adiante nós vamos compreender se era realmente o primeiro dia ou não. Logo em seguida nós vamos ver se é ou não o primeiro dia do mês. Bom, aqui nós temos um mês. Quando ele fala, ao 10 desse mês, tomará para si um cordeiro conforme a família, o tamanho da família, então seria o dia 10, ele estaria no futuro, não é isso? Exatamente. Tomará, está no futuro, então. Tomará, então, é no futuro. Então vamos enumerá-la aqui, os dias que estão aí. Ele começa, vamos botar aqui o numeral 1, o numeral 2, o numeral 3, né? Não estou bem informar as letras. O 4, o 5, o 6, o 7 e o 8º. O 9, o 10º, né? Chegamos ao 10. Quer fazer alguma pergunta? A questão da ordem dos numerais? Eu me interesse de perguntar por que está nessa ordem. Ordem numeral, né? Muito bem. A própria escritura, em seguida, vai responder por que está nessa ordem, entendeu? Essa ordem não é uma ordem que eu simplesmente escolhi. Nós vamos entender em seguida por que está nessa ordem. Eu poderia botar o numeral 9 aqui e dar sequência, né? Mas vamos apagar mais um pouco, né? Vamos continuar aqui novamente. Ele diz assim, no verso 4, mas a família se for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um poderá comer. E aí calcularei quanto basta para um cordeiro. Olha, veja que ele falou de um cordeiro. Ele está falando de um cordeiro, né? Aí diz assim, o cordeiro será sem defeito, macho e humano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aí eu pergunto, por que está incluindo agora um cabrito? Está certo um cabrito ou um cordeiro? Acredito que o correto é o cordeiro. Vamos lembrar que em certa ocasião, o João Batista, que vimos aqui na Escritura, quando se encontrou com o Salvador, ele fez o cabrito que tira os pecados do mundo, ele fez o cordeiro do Criador que tira os pecados do mundo. Ele cordeiro. Então me parece que aqui houve o quê? A inclusão de água errada. Eu estou achando que esse cabrito foi uma inclusão errada que colocaram aqui. Porque o cabrito não pode apresentar pelo Salvador, por aqui na família, até porque o cordeiro é que representa o Salvador. O cordeiro é filho de quem? Da ovelha. Com quem? Com o carneiro. Mas o bode, o cabrito é filho da cabra com o bode. Então não tem nada a ver com o outro, né? Bom, mas vamos continuar. Continuando, ele começa dizendo aí. Ele diz assim, no versículo seguinte ele diz assim, ó, o cordeiro é sem defeito, macho de um ano. Guardarei até o 14º dia deste mês, todo ajuntamento da congregação imolará no crepúsculo da tarde. Quer dizer,
O animal não poderia ser manco, não poderia estar doente, não poderia ter menos de um ano, nem mais de um ano, nem ter uma mancha. Então, especificamente, o animal teria que ser feito daquela maneira. Né? Agora, veja uma coisa interessante. Existe que imolará no 14º dia desse mês. Então, no 14º dia, nós vamos acrescentar até lá. Né? Temos o 10º dia e nós vamos agora até o 14º dia. Isso está lá no futuro ainda, né? No futuro, lá quando eu estava contando a história para eles. Não é nosso futuro agora, lá no futuro daquela época, né? Exatamente. Aqui nós vamos para o 11º, né? O 11º, o 12º, aí aqui nós temos o 13º, e finalmente o 14º, né? O 14º, muito bem, temos aqui o 14º. O que ele falou no crepúsculo da tarde? O crepúsculo da tarde, que hora é? É ao meio-dia, metade da tarde, ou quando o sol se põe? O que você acha? Eu acredito que o crepúsculo é quando o sol se põe. Aí vamos entender isso melhor, tá certo? Tem aqui um modelo, não parece ser de um relógio. É claro que isso aqui não parece com o relógio atual da humanidade. Até porque os números não estão na mesma ordem do calendário, do relógio atual. Nota-se que está ao inverso, né? É completamente diferente. Mas vamos ver interessante isso aqui. No livro, na passagem de Levítico 23, 32, existe uma narrativa dizendo o seguinte: sábado de descanso vos será, então afligirei as vossas almas ao longo do mês, e uma tarde e outra tarde celebrarei o vosso sábado. Agora, interessante. O interessante é que de uma tarde a outra tarde. Exatamente. Se a gente pensar direitinho, ele está falando de duas tardes. Uma tarde que é antes do sol se pôr, e a outra tarde que continua depois que o sol se põe. De uma tarde a outra tarde celebrarei o vosso sábado. Né? É o que tem escrito. Aí eu vou explicar para você aqui uma coisa, viu? Interessante. E quando ele se refere de uma tarde a outra tarde, ele está falando da tarde que já se passou do pôr do sol, o sol se pôs, daquela tarde. Aquela tarde é a primeira tarde, de uma tarde, essa primeira. A outra tarde é a que corre o ciclo da noite e do dia. Então veja o que eu quero mostrar para vocês. Essa tarde, ela começou aqui, depois do pôr do sol, nesse espaço aqui, que é a primeira hora. Aqui começou a primeira tarde. Aí passou a noite toda, e ao amanhecer o dia, ele entrou no ciclo do dia. Percorreu as 12 horas do dia e terminou com o pôr do sol. Com o pôr do sol. Aí então, de uma tarde a outra tarde. É um ciclo que corresponde a aproximadamente 24 horas. Entendi. Porém, os homens da ciência e a religião, de comum acordo, fizeram mudanças. Aí você pergunta, você tem evidência? Tem. Na escritura tem. Quer ver onde está essa evidência? Está na profecia. A profecia diz o seguinte: lá em Daniel 7:25, ele começa dizendo: cuidarão mudar os tempos e a lei. Tempo que nós compreendemos é calendário, onde tem ciclo de semana e de meses, não é isso? É calendário. Em vez do termo calêndula, é a expressão contar, né? Contar o tempo. Então, ele diz aqui, Daniel 7:5, ele começa dizendo: cuidarão, verbo do futuro naquela época, cuidarão mudar os tempos e a lei. Significaria que naqueles dias contemporâneos dele, aí não tinha havido essa mudança. Mas o Espírito de Deus está afirmando que isso, de fato, ia ocorrer. Cuidarão mudar os tempos e a lei. Então, tempo é calendário. Lei é código que é de caráter. A lei que ele teve aqui é o decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não estão corretos. Ali é para a assinatura do autor
E o dia pelo qual ele colocou como sétimo dia, ele sábado. Mas vejamos essa confirmação, que lá no Êxodo 20, quando você lê, você encontra sábado. Mas sábado é um dia anterior o quê? Ao domingo. Ele está no calendário, ele estabelecido pelos homens. É o calendário em homenagem, que anteriormente era o calendário juliano em homenagem a Júlio César. Pela reforma de 1582, passou a ser homenageado a um bispo de Roma, o Papa Gregório XIII. Né? Então, o calendário hoje é em homenagem ao Papa Gregório XIII, uma autoridade religiosa, e que não tem, E é por isso e não tem o nome dele, né? e por isso que esse calendário aí não é o calendário que nós estamos apresentando aqui mesmo. Esse calendário foi instituído para colocar o calendário juliano, né? Entendi. Deu para entender, né? Então vamos continuar. A continuação, eu quero dizer o seguinte. Em Levítico 23, quando nós passamos a ler, ele falou sábado. Mas lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1, não está escrito sábado. E por que não está escrito sábado? Porque até hoje, os tradutores desse livro não tiraram e colocaram sábado. Só eles podem responder por que não fizeram essa mudança até hoje. Porque sétimo dia está na contagem de um calendário regido pelo um sistema dado pelo Criador. É que logo nós vamos saber que sistema é esse. Entendeu? Êxodo capítulo 2 e o versículo 1 está dizendo que e assim foram acabados os céus e a terra, e fogo o seu exército, e havendo o Criador acabado no sétimo dia, descansou nesse dia. Mas vamos fazer uma correção aqui. O Criador está cansado? Não. O termo descansar, eles colocaram, mas ele parou e apreciou as obras feitas por ele. Nos dias anteriores. O Criador não está cansado. Em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito o seguinte. Exatamente, vamos olhar. Olha o que está Escreve na escrito. escritura. E assim foram acabados os céus e todos e a terra, e todos os exércitos, havendo o Criador terminado no sétimo dia a sua obra que fizeram, descansou nesse dia da sua obra que havia feito. Aí eu pergunto, aqui tem sábado? Tem sétimo dia. Porque até hoje, a ciência da religião não fez essa mudança. Só eles podem responder, porque está dizendo sétimo dia. Nesse calendário, nós não vamos encontrar aqui sábado.
nem tampouco domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, porque não pertence ao calendário juliano e não tem nem tampouco o gregoriano. Entendi. É por isso que nós não temos aí, nós não vamos ter aí o que? A palavra sábado. Bom, se não é sábado, é sétimo. Qual é a diferença que faz que é sábado? Sábado é nominal, mas o sétimo não é nominal, é ordinal, vem com uma ordem de sequência. Aqui, em Gênesis capítulo 2, verso 2, ele está falando sétimo. Sétimo está na sequência de ordem. Né? É o sétimo. Já lá no Êxodo 20, dentro do Êxodo 20, nós vamos encontrar uma palavra sábado, mas que não é sábado mesmo, não quer dizer sétimo, não. É nominal. Mas eu posso lhe fazer uma pergunta? Com certeza. De onde surgiu essa expressão sábado? Sábado é sábado. Sábado vem pelo termo adorar ao Deus Saturno. Se você procurar, na história você vai encontrar. Então o termo sábado vem de Saturno. Saturno também quer dizer que vem de Saturdei. Saturdei vem de Saturno. Saturno é um astro também, é dedicado à divindade da astrologia dos gregos. Entendeu? Essa semana que tem aí no calendário, é a semana grega. Não tem nada a ver com o que está na escritura. Essa semana, esse calendário aqui não tem nada a ver com esse calendário, até porque esse calendário aqui, o ciclo dele só é de 354 dias literários, enquanto o outro chega a 365 e chega até 363 quando fala de ciclo de Cristo. Né? Exatamente. Bom, então, dá para se entender que não tem nada a ver. E essa contagem é uma contagem, até por isso que algumas pessoas outrora se aventuraram a tentar estudar profecias e não conseguiram o resultado consigo, porque fizeram uso do calendário gregoriano ou juliano. Né? Então, os resultados não serão resultados corretos. Mas a profecia ela é contada dentro do calendário da Escritura. Agora, vamos ver o que está escrito no Salmo 104, versículo 19. O Salmo 149, aqui está sendo afirmado, afirmado pelo salmista. O salmista diz assim: fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu caso. Quer dizer, quem é que marca a calêndula? Quem é que marca o mês? Segundo as escrituras, o senhor me mostrou agora, É a lua. é a lua. A lua. Então, todo mês começa com o aparecimento da lua. Então, a lua é quem marca o mês. E não o homem quem deve determinar o começo do mês. Então, está aqui na escritura. Não podemos mudar. É o que está na escritura. A lua é quem marca o mês. São os calendários que ela marca o mês. Então, esse calendário é solar ou é lunar? O que você acha? É lunar. Então, ele é lunar. Ele é um calendário lunar. Se a lua marca o tempo, Então, ele é um calendário, um mês lunar, né? Então, é isso. então nós temos aí um mês lunar. E não solar. São todos os meses solares criados pelo homem. E se alguns calendários solares não estão dentro da escritura, não dentro da escritura, significa o quê? Que é incorreto. É incorreto. Se não está dentro da escritura, é incorreto. É incorreto. Ele está de acordo com a escritura, né? Bom, nós vamos continuar. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Ainda nesse assunto? Pode, sim, perfeitamente. Parecer melhor? Pode. Quer dizer que, no caso, todo o calendário que foi usado até hoje e não saiu desse, que não Procedeu desse realmente? é um calendário no Nem caso fácil. pagão, que não, Não, pagão não vamos dizer nem fácil, incorreto. porque não saiu da escritura. É não está da escritura. Foi criado por invenção do próprio homem. No caso, Juliano, Gregoriano, E o Mesopotâmio também, filho de Meton. Também todos eles são nem fáceis. Porque não saíram da inspiração da exposição do Criador e também ditado pelo profeta e escrito pelo escriba. Entendeu? entendi. Bom, então vamos retornar àquela leitura de Êxodo 12. O cordeiro sempre que havia de ser imolado, né? No Êxodo 12, ele fala que o animal deveria ser imolado
no 14º dia, e no crepúsculo que seria o quê? O crepúsculo seria a metade da tarde. No E não pôr do sol. já ao cair da noite. É o próximo ao sol. Próximo ao chegar ao sol se pôr. Quer dizer, metade da tarde seria correspondente às 3 horas no relógio da atualidade, que seria, para ele, né, a hora nona. Vai fazer a hora nona. Vou mostrar novamente aqui que o crepúsculo da tarde é aqui, e não o pôr do sol. É a hora nona. É a hora nona é o crepúsculo da tarde. Então, aqui é o crepúsculo da tarde. Porque uma tarde, ela vai da metade do meio-dia até o sol da tarde. Então, na metade da tarde, então seria o quê? O crepúsculo. Então, nós deveríamos ver. Posso tirar uma dúvida com o senhor, dentro do que o senhor está me falando? Certo. Quer dizer que essa hora nona do calendário verdadeiro, ela condiz com o calendário hoje, gregoriano, às 3 horas da tarde? É dentro desse horário. Entendeu? É a metade, quando é 3 horas, que vale a hora nona. Entendi. Bom, continuando. Então, o animal naquela data haveria de ser imolado. Seria morto, né? Seria morto. Bom, vamos continuar. Ele diz ainda mais ainda. Ele começa assim. Olha, o que ele diz aqui que é interessante? No versículo diz, tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras na verga da porta. Ombreiras é o que nós chamamos os portais. E a verga é o travessão do portal. Na casa que comeram. Ao imolar o animal, seria aspergido, seria lançado ali como uma marca, né? Como um sinal. Naquela noite, comerão uma carne assada no fogo com cuidado e erva da mata. Aí eu pergunto, que noite? Noite do dia 14 ou a noite do dia 15? Bem, eu entendo, pelo que o senhor tem me explicado, que essa noite não poderia ser no dia 14. Muito bem. Se diz que o animal seria morto no crepúsculo da tarde, no dia 14, se um dia decorre de um pôr do sol, outro pôr do sol, ou de uma tarde, outra tardinha, ou de uma tarde, outra tarde, então a noite do dia 14 já havia passado. E nós estávamos, e agora seria a parte do dia, e na metade da tarde desse dia o animal seria imolado. E a partir dali eles iam prepará-lo, aquele animal, para comer na noitinha seguinte, seria a noite do dia 15. Bom, nessa noite aqui, eles iam comer o cordeiro com ervas amargas, e ervas amargas e som asno. É muito importante saber esse detalhe, porque o pão asno, até hoje se prepara o pão asno no Oriente. Porque agora é evidente que já naquela época era de costume um pouco usar o pão asno, né? Bom, dia 14, recapitulando, dia 14 o animal seria morto na metade da tarde, que seria correspondente às 3 horas da tarde hoje, e naquela época seria a hora nona. E eles iam comer ele na noite do dia 15. Certo? Posso perguntar? Pode, sim. Pode. Então, quer dizer que, segundo a lógica desse calendário, o dia termina na tarde, pela tarde. O sol se foi e terminou o dia. Por isso que a noite desse dia não podia ser mais dia 14. Especialmente, havia Era o encerramento do dia 14, o início do novo dia. Exatamente. Agora, a noite já estava o quê? Já era o outro dia, era o dia 15. Né? Era o começo do outro dia, seria pela noite. Entendi. Lembra-se que, em certa ocasião, o Salvador disse, chamou o discípulo e disse a ele que deveria preparar a Páscoa. Essa é muito interessante essa história. A preparação da última Páscoa está em Lucas, capítulo 22, versículo 7. É uma história muito interessante. O Salvador convidando os seus discípulos para preparar a Páscoa daquele ano. Agora, vamos ver a expressão nessa Páscoa, quando ele fala o seguinte.
Lucas 22 e o versículo 7. Veja aqui, tem uma expressão muito interessante que ele diz aqui. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Porém, o Salvador enviou 2 seus discípulos dizendo: ide para preparar a Páscoa para que comamos. Aí eu pergunto, e acha que ele comeu aquela Páscoa naquele ano? Eu acredito que não, porque sendo ele o cordeiro, como poderia ele comer? A simbologia do seu próprio Sendo o cordeiro que simbolizava ele. da dele mesmo, né? Mas como ele diz aqui se ele comeu ou não comeu? Ele começa dizendo assim: então lhe explicou o Salvador: entraste na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde o aposento, no qual eu hei de preparar a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaço cenáculo mobiliado e ali fazer o preparativo. E indo todos encontraram como o Salvador havia dito que preparava a Páscoa. Tudo bem. Ora, se a Páscoa é a imolação do cordeiro lá, como eles poderiam preparar uma Páscoa se o animal, eles iam matar o animal para comer? Se o animal só poderia ser morto na tarde daquele dia. Seria muito bom se as pessoas parassem um pouco para compreender essa história. Olha, se era o dia da Páscoa que estava falando, ele estaria falando no dia 14 ou no dia 13. Porque no dia 15 ele não poderia estar falando, porque naquele mesmo ano ele ia morrer. Seria no dia 14? Eu vou perguntar ao senhor. Jamais poderia ser dia 14. Quando estava falando, teria que ser no dia 13, para preparar a Páscoa no dia 14. Para ele seria a Páscoa no dia 14, não no dia 15. Porque no dia 15 o Salvador estaria morto. Entendi. Não é interessante? É muito interessante. Ele estava falando no dia 13, para fazer uma Páscoa no dia 14, pela qual ele não poderia comer, porque no dia 15 ele estaria morto. Só que não houve uma Páscoa, houve uma ceia. Só o que era Páscoa, que anteriormente o animal matava e comia, agora era uma ceia sem cordeiro. Vê o que diz o relato aqui. Chegou a hora, pôs o Salvador à mesa, com os apóstolos, e tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Por que tenho desejadamente comer antes essa Páscoa antes do meu sofrimento? Porque ele ia morrer. Ele já sabia que ia morrer e não ia poder participar daquela Páscoa vindoura do dia 15. Aí dizia, tomando um caso, havendo dado graça, de receber e repartir entre vós. Depois vos digo, que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino do meu Pai. Então significaria que aquela noite era uma noite de dia 14. Ele falou na tarde do dia 13, fizeram os preparativos do pães asmos, né? Com o suco da uva ou vinho que tomaram na noite do dia 14, como símbolo da Páscoa. O mais interessante é que ele diz, isso é meu sangue, tomai e bebei. Isso é meu corpo, tomai e comei. Por que ele não comeu? Por que ele não bebeu? Ele repartiu deu entre os discípulos. Ele podia comer a simbologia dele mesmo. Então acredito que ele não comeu. Nos anos anteriores, os discípulos dele não podiam comer também do cordeiro, porque o cordeiro representava ele. Simbolizava ele. Não é muito interessante essa história? Muito interessante. Bom, continuando. Mas aí há uma pergunta interessante. Aqui em Lucas 22, verso 7. Só para a gente recapitular. O que ele diz aqui? Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Que dia era o dia dos pães asmos? Se a gente olhar para cá, vamos lembrar que no dia 14, o animal ia ser imolado, nessa noite comeria a carne do cordeiro com pães asmos. Então, esse dia pelo qual não está escrito aqui, mas seria o dia 15. O dia 15. Exatamente. É o dia que nesse dia 15 ele morreria aqui, no dia 15 ele estaria sentado. Exatamente. Pelos textos. Agora vamos ver uma confirmação correta da escritura. É número 28, versículo
16 e 17. No primeiro mês, ó, aqui, ó, no primeiro mês, aos 14 desse mês, do mesmo mês, ó. Primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa, dia 14, ó, ok, dia 14. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu para ele. Não, no verso 17. No verso 17. Aos 15 dias, ó, aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias, comerão pães asmos. Agora, interessante. Se ele diz aqui que nessa data comeria por 7 dias os pães asmos, não ia dizer que continuaria comendo com cordeiro, mas esse dia comeria com cordeiro. Por que comeria com cordeiro? Mesmo não estando escrito aqui. Porque lá em Êxodo 12, versículo 8, confirma isso. Que o cordeiro eles comeriam a carne do cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Exatamente. Vamos confirmar essa passagem. Vamos. Êxodo 12 e versículo 8. Ele está afirmando aqui. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas comerão. Indicaria que era nessa noite, quando nós seria imolado, que a passagem significa a passagem, seria a morte, e a carne seria, eles comeriam a carne do animal aqui com pães asmos. Então, confirma. Então, o Salvador, como naquele ano que ocorreu, naquele ano, em vez do cordeiro morrer, quem morreu foi o Salvador no lugar dele. Ele morreu na tarde do dia 14, no crepúsculo da tarde, a hora 9. Mas vamos conferir isso aí. Vamos conferir pela Escritura. No livro de Marcos, capítulo 15, 25, ele diz aqui, que era a hora terceira. A hora terceira do dia. Então, essa hora terceira equivale a quê? 9 horas do dia, no curso do tempo contado hoje. Mas ele morreu na hora terceira? Não. Começa o sofrimento dele ali na matriz. Agora, no mesmo livro, Marcos 15 e 33, Marcos 15, 33, ele começa dizendo o seguinte: chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então, se era a hora sexta, então não era noite, não era o pôr do sol, era aqui, ao meio-dia. Porque da hora terceira, metade da manhã, até a hora sexta, ele estava lá sofrendo. Ele, da hora sexta, o que diz? Da hora sexta até a hora 9, exclamou então o Salvador em alta voz, né? Ele diz, Eli, sabachthani, ele diz, quer dizer, quando ele começa a sofrer as últimas horas para morrer. Naquela hora ele morre. Na hora 9 ele morre. Era a hora que o cordeiro também morria todos os anos, no dia 14 do primeiro mês. Então ele morreu no lugar do cordeiro. Então ele verdadeiramente era o cordeiro, e não o cabrito. Exatamente. Ele não o cabrito, como está no texto, ou o cordeiro é o cabrito. Dando ao direito de fazer duas opções. Não, é cordeiro mesmo, ele morreu no lugar do cordeiro. Pode fazer uma pergunta? Pode. Isso nos leva a entender que esse cabrito, no caso, já era um erro de prática já daquele povo. Não quer dizer que logo quando foi dada a mensagem, escreveram errado. Mas na continuação e na prática, alguns processos de fora das suas frentes introduziram. É como nós encontramos passagem sendo imolado um novilho. O que é que tem o Salvador com uma festa de novilho? Nada. Uma pomba. Também nada. Não tem nada a ver com o cabrito, não tem nada a ver. Então isso já foi introduzido erros dentro dos manuscritos escritos pelos escribas. Ou foi traduzido já com os erros, ou escriba também já colocado. É um elemento. Até por saber se foi escriba ou foi tradutores, nós temos a resposta agora. É só ler Jeremias 8:8 que diz que as falsas penas dos escribas transformaram no erro. Até essa pergunta está esclarecida. Exatamente. Agora, o que mais interessante nessa história não é só o fato de Josias, mas é o período de tempo da sua morte. Ele morreu com quantos anos? A idade dele? 33 anos. Então vamos fazer um cálculo aqui.
133 anos. Vamos fazer assim. Ele morre na hora nona, metade da tarde do dia 14. Né? E agora vamos numerar os dias daqui da semana. Então vamos aqui. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Quinto dia. Sexto dia e sétimo dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, porque ele está assim, fora da ordem, né? Muito bem. Pelo menos Olha, lá em número 28, versículo 11, vou ler aqui. Vai ficar aqui no livro. Exatamente, eu deixei essa ocasião. Porque eu não botei ele aí, não. Olha, ele em cima dele. Deixei ele só com o numeral, né? Então nós vamos ver porque eu fiz isso aí. Se foi propósito meu ou tem alguma resposta na escritura. Em número 28, verso 11, ele diz o seguinte: no princípio dos vossos meses. Aí eu pergunto ao irmão: princípio dos vossos meses é o primeiro dia, ou o segundo ou o terceiro? Bem, seguindo a lógica, princípio é o primeiro, né? O início. Bom, vamos considerar isso, princípio primeiro. E vossos meses, quer dizer, mês no plural, quer dizer que cada mês, o princípio de cada mês. No caso, o primeiro de cada mês. Então ele está querendo contar alguma coisa. É o que nós vamos ver aqui. Ele começa contando uma história, dizendo o seguinte, no relato: no princípio do vosso mês oferecerei em holocausto ao Criador 2 novilhos. Olha como é que eu aqui. 2 novilhos, um camelo, 7 cordeiros e 1 ano sem defeito. Eles estavam já praticando errado, aquele povo. Não aquele que estava saindo com Moisés, mas a posterioridade daquele povo, já estava fazendo errado. Se o povo ele podia estar matando carneiros e matando novilhos. Então eles já estavam praticando ele. Mas vamos continuar. O importante é o relato em si. Aí diz: 3/10 de uma época depois de farinha amassada com azeite e oferta de manjar para um novilho. 2/10 de uma folha de farinha amassada com azeite e oferta de manjar para um carneiro. 1/10 de folha de farinha amassada com azeite e oferta de manjar para um cordeiro. Este é o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Criador. As suas ligações serão metade de de vinho para um novilho, a terça parte de um hin para um carneiro, a quarta parte de um hin para um cordeiro. Agora, o que é interessante, ponto vírgula quando ele diz a quarta parte de um hin para um cordeiro. Você lembra que no início da leitura aqui, do verso 11, diz: princípio dos vossos meses, eu pergunto se é o primeiro, o segundo, o terceiro. Se afirmou que é o primeiro. Então, estava acontecendo anualmente uma festa, ou mensalmente uma festa, naquele dia, primeiro do mês. Agora vejam que dia é esse primeiro do mês. Aqui no final do versículo 14. Quando deixou um ponto em vírgula, este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Aí eu pergunto: que dia é esse aqui no calendário? De acordo com a narrativa daqui, quando disse que era princípio dos vossos meses. Primeiro dia do mês. Mas ele disse que também é dia de lua nova. Por causa da festa, que diz também a festa da lua nova. A escritura se refere à lua nova nesse dia. Foi por essa razão que eu não coloquei aqui nenhuma letra. Agora que eu vou explicar. Esse dia aqui era, porém, é e será dia de lua nova. No calendário da escritura. O primeiro dia que marca é a lua nova. Então vamos voltar aqui. Lua nova. Então, quem marca esse tempo é a lua. Como lá em Salmo 104, 19 diz: e fez a lua para marcar o tempo. Tempo é calêndula, é um mês. Vamos terminar agora o calendário, né? Vamos terminar agora o calendário. Então nós vamos fazer o seguinte:
todo mês por lua nova e em sequência a semana, né? Eu vou terminar os dias aqui. Aqui tem 15, porém nós temos 16, vamos para cá o 17, o 18, temos aqui o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, 4, o 25, o 26, o 27, 28 e finalmente o 29. Este mês, pelo o círculo lá, o círculo que a Lua faz, esse mês só tem 29 dias. Nesse calendário, os dias eles são 29 e 30, 29 e 30. Primeiro é 29, o segundo é 30. Terceiro é 29, o quarto é 30. Assim até completar o ano. Então no último mês, 12º mês, segundo 12 meses, é de 30. E quando sai do 30, continua com o mês de 29. Esse calendário não precisa fazer reforma. Ele é É eterno. um calendário Eterno, entendeu? Bom, Seria porque ele é perfeito. porque o Criador estabeleceu. Veja uma fonte divina. Agora vamos ver aquela questão que eu abordei agora há pouco, sobre o período da sua morte. Ele morre no crepúsculo da tarde, dia 14, na metade da tarde. Para o pôr do sol, 3 horas do dia 14. Nós vamos botar aqui. 3 horas do dia 14. 3 horas. 3 horas do dia 14. Dia 14. Isso? Esse dia. Posso perguntar? Pode. No caso, 3 horas do dia 14, porque está nona hora até Ao pôr do sol. o pôr do sol, Terminou o dia 14. terminou o dia 14, dando no total de 3 horas. 3 horas, né? Da parte do momento que ele E morre. ele estava Já estava morto. Agora nós vamos, se era dia 14, então chegava o dia 15. Ele passou as 24 horas do dia 15 no sepulcro. Ele descansou de acordo com o mandamento. Dia 14 ele estava no sepulcro. Seu corpo estava lá. Então nós vamos botar agora aqui 24 horas do dia 15, né? 24 horas. 24 horas. No dia 15. 24 horas do dia 15. É isso? exatamente. Está lembrado da parábola das 10 virgens? Quando à meia-noite houve um grito. Haviam 10 virgens. Diz que 5 eram prudentes, mas 5 eram 10. E diz que na hora próxima à chegada, quando o noivo estava vindo, as netas correram e pediram que azeite. A outra disse, não, eu trouxe azeite, trouxe a lâmpada, trouxe todos os meus preparativos, você vai procurar se preparar. Só que quando elas foram para se preparar e voltaram, as 10 virgens entraram e se encontraram com o noivo. Que hora o noivo foi anunciado que vinha? À meia-noite. Meia-noite. E à meia-noite é esse o noivo, não à meia-noite. Então, essa meia-noite é essa sexta hora aqui. Olha, veja o seguinte, é a sexta hora, e não 12 horas, como os homens, como a humanidade conta no seu relógio. Essa aqui é a meia-noite. Agora, se aqui, dia 15, depois do pôr do sol, começava o dia 16,
Começava pela parte clara ou pela parte noturna? Pela parte dia, parte clara ou noturna? Na parte noturna. Muito bem. Então nós vamos contar o dia 15. Dia 15 é 16, aqui, né? Vamos botar o dia 16. E vamos ver uma coisa interessante aqui. Aqui está o dia 16. Ó. 16. Que é esse aqui. Vamos ver quantas horas nós vamos colocar aqui. Aqui é meia-noite. Vamos levar em conta que assim como ele vai vir à meia-noite, vamos considerar que ele restou à meia-noite. Por que eu quero considerar isso? É propósito mesmo ou a Escritura tem algum respaldo para a gente afirmar? Acredito que a Escritura... Então vamos para a Escritura. Então vamos para a Escritura. Vamos lá para a Escritura. Lá em Lucas 24, no versículo 1, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levar aroma que haviam preparado. E ao entrar, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao encontrar, não acharam o corpo do Salvador. Bom, alta madrugada, o corpo já não estava lá. Significa que a madrugada já tinha começado. A madrugada começa depois da meia-noite. Um segundo passando a meia-noite já é madrugada. Então a madrugada começou aqui. A hora que elas foram por a primeira hora, essa primeira hora aqui, ó. Essa primeira hora depois da meia-noite, que seria a 7ª hora. Elas foram aqui. Quando chegaram lá, ele já não estava. Era alta madrugada, quando a madrugada começa. Aí o que nós vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acredito que ele havia estado à meia-noite. Meia-noite. Porque quando chegaram lá, eles já não estavam lá. Ele já não estava lá. Quando elas chegaram lá, ele já não estava lá. Então vamos botar 6 horas aqui, né? 6 horas do dia 16. Aqui é o 6º dia. Na metade da parte clara da tarde, ele morreu. 6 horas. Como é? 3 horas. Dia 15, 24 horas. Dia 16, 6 horas. Vamos somar esse total de horas? Vamos. Para ver o que a gente encontra aqui? Nós temos 3, e 4 são 7, 7, 6 são 13, não é isso? Exatamente. Elevado a 1 e 2, 3. Significa que ele passou quanto? 33 horas de morto. Quantos anos ele passou na Terra? 33 anos. Então significaria que cada um ano de vida na profecia significaria que seria 1 hora de morto. Ele não poderia passar 34 horas, nem 35, ou nem 3 dias, como algumas citações da Bíblia. É como a maioria aí fala que foram 3 dias e 3 noites. Seria 32 horas, né? Então ele só passou 33 horas. Então, resultado. Período da profecia, né? A profecia, né? A profecia é igual que 33 horas de morto, né? Igual horas de morto, igual a 33. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu isolar essa parte aqui. Anos de vida. Está concluída a profecia. Então essa profecia se refere
ao Redentor do homem. O Redentor do homem na profecia. 33 horas igual a 33 anos de vida. Então, está concluída a profecia. Só nenhum outro cálculo pode ser superar esse cálculo. Todos os cálculos que o feito tem que encontrar esse resultado. Qualquer cálculo que faça contrário a esse não é fácil. Porque não corresponde à informação da profecia. Porque não vem por divina inspiração. Agora, interessante. Já me foi perguntado como eu compreendi essa profecia. Quem me ensinou essa profecia? De onde eu aprendi? De que fonte cultural eu recebi essa profecia? Nenhuma fonte cultural. Essa profecia está nas escrituras. Quer ver uma passagem em Amós? Quero ver, sim. Lá em Amós 3:7, o que diz? Amós 3:7. Veja bem. Bom, então eu quero dizer o seguinte. Reafirmando o que diz a Escritura. Então não foi a ciência dos homens, não foi fonte literária, que me fez entender essa profecia. Mas a respeito dessa profecia, outros profetas já tinham narrado o que o Criador havia dito, a quem lhe daria o conhecimento das suas profecias. Mas vai ter que aqui. Amós 3:7 confirma isso aqui, é o que ele diz. Amós 3:7. Certamente o Criador não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então significa que eu entendi por divina revelação do Criador. E todos que entenderam até hoje, porque eu passei. Mas isso eu não quero dizer que eu me sinto envaidecido por ter compreendido e por passar. É motivo de alegria para mim, de que alguns dos que já ouviram entenderam. E estão felizes e querem dar continuidade na compreensão das profecias. Então, para que ele entenda hoje esta mensagem que não está escrita em nenhuma fonte literária, né? Possa lembrar de que é o Espírito do Criador que faz entender. Que muitos ouviram e não entenderam, e outros ouviram e entenderam. Porque só ele faz as pessoas entenderem aquele que ele quer que entenda. Ele diz: muitos, porém, serão chamados e poucos serão escolhidos. E muitos serão chamados para ouvir, poucos para entender. Essa é a profecia. Aí está a profecia. Então, equivale a 33 horas de morto igual a 33 horas, novamente, 33 anos de vida. Está concluído o assunto.